Boa noite, amados irmãos. Na graça do Senhor, quero convidá-los a abrir no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Essa semana foi... Semana passada, dia 4, o Papa Leão fez um pronunciamento, onde ele falou as seguintes palavras, parafraseando na verdade. Foi Jesus quem salvou o mundo, e não a Virgem Maria. O Papa pronunciou essas coisas. No pronunciamento dele, ele ratificou, ele confirmou a mediação de Maria, né? Mas o trabalho de redenção somente é Cristo. E a gente vai tocar um pouco nesse assunto hoje, sobre mediação, sobre o papel do nosso Cristo. E queria ler primeiro pequeníssimo trecho antes da gente fazer uma oração, em Marcos 4:41, que diz o seguinte: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amado Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, porque tu estás conosco, tua presença é real, e pedimos, Deus, que teu Santo Espírito esteja de fato abrindo os nossos olhos, iluminando o nosso entendimento, Deus, para que possamos compreender a tua palavra, possamos te conhecer cada vez mais e cada vez mais profundamente. No nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amados, então vamos lá. Evangelho segundo Marcos, ele é tradicionalmente aceito que quem escreveu esse evangelho foi João Marcos, né? João Marcos, ele é sobrinho de Barnabé, aquele que nós encontramos em Atos. E tem uma história bem engraçada sobre João Marcos, onde ele acompanha Paulo e depois ele desiste de acompanhar Paulo. E depois ele vira motivo de discussão entre Paulo e Barnabé. E no começo ele era um fardo, digamos assim. Mas a gente vê no passar das epístolas de Paulo que João Marcos ele deixa de ser um fardo e ele passa a se tornar um cooperador de Paulo. Lá em Colossenses 4:11, Filemon 24 também, Paulo atribui o título de cooperador para João Marcos, né? E João Marcos, queridos, na vida dele cristã, ele passou bastante tempo ali grudadinho com Pedro. Existem fontes dos pais da igreja que diziam que João Marcos era intérprete de Pedro. Então esse evangelho de Marcos que nós vemos, a gente pode considerar como testemunho ocular do apóstolo Pedro. Ele foi elaborado mais ou menos em 60 depois de Cristo. E a gente consegue ver, queridos, pela maneira que é escrito o evangelho, por toda a explicação das tradições judaicas, a tradução de termos hebraicos, e também pela localização que Pedro ficava, que o evangelho de João Marcos ele foi escrito majoritariamente para gentios, especificamente aos que se localizavam em Roma. Existe também o público-alvo secundário, são os judeus, sim, mas é majoritariamente para os gentios. E este evangelho ele é muito curioso porque João Marcos ele vai progressivamente revelando quem Jesus é. Depois de Jesus ter revirado Israel de cabeça para baixo, feito o maior muvuco, morrido, ressuscitado e levado os seus discípulos a morrer por ele, João Marcos tenta encontrar um pouco de ordem no meio do caos de quem é esse tal de Jesus. E eu queria passar com os irmãos, a gente leu Marcos 4:41, mas todo o evangelho, todos os trechos anteriores do evangelho, Marcos ele vai identificando a pessoa de Jesus, distinguindo as pessoas de Jesus dos outros e explicando para o leitor quem exatamente Jesus é. A gente vê lá no começo de Marcos, que o evangelho começa já direto. Marcos 1:1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então já de cara, Marcos diz, Cristo, Filho de Deus, procedência divina, ele vem do alto. E nesse começo do evangelho, ele começa a explicar a relação entre Jesus e João Batista. Ele começa já dizendo
no versículo 3, citando Isaías, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E a gente faz uma pausa para pedir a canetinha, que eu vou passar slide e esqueci de pegar. Obrigado. Ele faz uma citação de Isaías, amados. E ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No livro de Isaías, a gente vê escrito pelo profeta: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Na hora que Marcos vai escrever a citação de Isaías, ele escreve: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As suas veredas de quem? Do Senhor. Mas de quem são as veredas em Isaías? Do nosso Deus. A gente junta 1 mais 1 e verifica então, além desse Jesus ter procedência divina, Filho de Deus, as veredas desse Jesus são as veredas de Deus. A pessoa de Jesus é Deus. Jesus é divino. A Escritura testifica isso diversas vezes. Nós vamos elaborar isso um pouco. Mas Marcos ele vai continuando. Já diz: Jesus, Filho de Deus. Jesus, o próprio Deus. E lá em Marcos 1:8, ele faz uma citação de João Batista dizendo: em verdade tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E Marcos já distingue Jesus de João Batista e seus seguidores. Prosseguindo com o Evangelho, lá no versículo 22, ele apresenta Jesus como um mestre e diz que maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Então o leitor que está lendo o Evangelho de Marcos, ele já percebe: então Jesus ele é diferente de João Batista, Jesus ele é diferente dos escribas. Por que ele é diferente dos escribas? Por causa da sua autoridade. O ensino de Jesus é diferente dos ensinos dos religiosos da época. Então Jesus ele é distinto desses dois grupos que já são conhecidos. E ainda mais Marcos vai falando no versículo 27. Todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si: que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Amados, isso é uma coisa bastante inédita na história de Israel, digamos assim, porque as práticas judaicas envolviam um monte de coisa para fazer exorcismo, enquanto Jesus chegava com toda a autoridade e dizia: cala e sai. Sai desse corpo que não te pertence. E o demônio saía. Marcos aponta para o leitor que a eficácia do ministério de Cristo é completamente distinta da dos religiosos da época. Além do seu ensino, a eficácia do seu ministério funciona bem mais do que a dos religiosos, dos fariseus e dos escribas. E ele prossegue, lá no versículo 41, pela vontade de Cristo, ele simplesmente cura um leproso. Nota que Jesus ele se distingue dos outros profetas, em que Jesus simplesmente, o leproso chega para Jesus e diz: se tu quiseres eu posso ser limpo. E Jesus diz: eu quero ser limpo. E simplesmente acontece. Por quê? Pela vontade do Senhor. Nenhum profeta agiu dessa maneira do Antigo Testamento, não que eu me recorde, né? Mas por sua vontade executar uma coisa que só Deus pode fazer, verdadeiramente. E isso mostra para o leitor que esse Jesus, além dele ter autoridade, ser infinitamente sábio, ele tem poder para executar, para operar curas. E ainda mais, o Evangelho prossegue com uma coisa que realmente é inédita. Jesus perdoando pecados. Lá em Marcos 2:5, aparece um paralítico se apresenta diante de Jesus, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E realmente, amados, quem pode perdoar pecados senão Deus?
Na verdade, a própria Escritura fala isso. Lá em Êxodo, apresenta o nosso Senhor como o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Essa é a descrição do nosso Deus. Mas como que Jesus tem autoridade para fazer o que só Deus pode fazer? Acho que os irmãos já sabem, né? A resposta, o X da questão. Isso mostra, amados, que o ministério de Jesus, além de ser distinto em sabedoria e em autoridade, ele é distinto do ministério dos próprios sacerdotes, que com embaraço e com processo de santificação tinham que intermediar entre o povo. Jesus simplesmente era, e ainda é, esse intermediador, este único mediador. Correto? E, amados, na verdade eu preparei vários títulos, mas eu vou correr por eles. Jesus come com publicanos. Ele é distinto dos fariseus da maneira que ele inclui as minorias, inclui os necessitados, aqueles que mais precisam de salvação. E depois, quando os discípulos são questionados de por que eles não jejuam, Jesus ele é apresentado como o esposo. E o esposo, ele é um motivo de alegria. Jesus diz que, por que estarão jejuando enquanto há motivo de gozo? O esposo está presente. O Senhor, ele é distinto daquela situação terrível de opressão romana que o povo judeu estava tendo, sendo o motivo de alegria. Você repara que Marcos está distinguindo, ele está dizendo primeiro o que Jesus não é. Jesus não é igual aos fariseus, Jesus não é igual a João Batista, Jesus não é igual aos sacerdotes, Jesus é alguma coisa além de tudo isso. E ainda mais o Senhor ele se apresenta como Filho do Homem, cumprindo a profecia de Daniel. Ele diz que é o Senhor do sábado. Ele é distinto daqueles que tentam cumprir a lei com as suas próprias forças, mas ele é aquele no qual a consumação da lei ocorre. E ele, com toda a autoridade e poder, cumpre essa lei. E lá no capítulo 3, a gente tem uma grande confusão de quem Jesus é, porque lá no versículo 21, 3:21, os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Basicamente, Jesus está louco. Ele está expulsando demônio, está fazendo coisa, ensinando. Ele está louco, está maluco. Vamos lá prender ele. E ainda mais no próximo versículo, os fariseus, a perspectiva deles, tem Beelzebu. Pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Uns chamam de louco, outros de endemoniado. E há uma gigantesca confusão sobre quem Jesus é. No todo o capítulo 4, Jesus fala em parábolas para que as pessoas não entendam, para aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. E ele fala sobre o reino de Deus, que o reino de Deus não tem aparência externa, mas que o reino de Deus ele é como uma semente que vai crescendo e se expandindo, mesmo que não pareça. E a gente chega no final, onde Jesus tem todos esses títulos, todas essas distinções, todas essas características, e somos levados a ler esse trecho de Marcos 4. Então, queridos, na verdade o texto base que eu quero ter nessa noite, é justamente esse trecho de Marcos 4, que parte do versículo 35 até o versículo 41, que vamos ler aqui, queridos. A partir do 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E eu queria parar por aqui. Amados, este acontecimento ocorre logo depois que Jesus faz todos esses discursos do capítulo 4. Jesus está cansado de tanto falar, Jesus está com a garganta doente, talvez. E depois de tanta distinção que Marcos faz, Jesus é diferente de João Batista, Jesus é diferente dos escribas, Jesus tem poder para curar e para expulsar demônio. Jesus ele se apresenta aqui se identificando
com a criação, numa vez que ele simplesmente se cansa e dorme. Isso é muito precioso, amados, porque Jesus, ele mostra uma das faces da sua natureza, que é o fato de que Jesus é plenamente homem. E isso é importantíssimo sabermos. Por quê, amados? Ao longo da história, as pessoas quiseram negar que Jesus foi homem. No início da igreja existiam os docetistas que diziam que Jesus era uma aparição, ele era um espectro, uma ilusão. E Jesus, na verdade, não morreu na cruz porque ele era só uma ilusão, um holograma. Depois surgiram apolinaristas, dizendo que Jesus era Deus numa casca humana. Então ele tinha um corpo humano, mas uma mente divina, uma alma divina. Mas a humanidade de Jesus, amados, a plena humanidade de Jesus, ela é atestada por toda a Escritura. Por exemplo, Jesus, ele nasceu, ele cresceu em conhecimento e estatura, ele sentiu fome, ele se cansou, ele teve sede, sentiu uma profunda angústia, ele chorou e, por fim, ele morreu. Só quem faz tudo isso é alguém que é plenamente homem, tanto por fora quanto por dentro. E por que é importante a gente saber disso, amados? Por que é tão importante a humanidade plena de Jesus? Eu separei 3 motivos. Primeiramente, é decisivo que Jesus seja plenamente homem para a eficácia da sua obra redentora. Por quê? Eu falei ali antes que Jesus é o Senhor do sábado e que nele se consumou toda a lei. A lei que o pai falou aqui, que obrigava a circuncisão, que obrigava o sacrifício de animais, que obrigava uma conduta absurdamente reta. Claro que isso ainda é esperado de nós, né? Não estou dizendo que a gente vive de qualquer jeito, né? Mas Jesus é o Senhor dessa lei. E parte da obra redentora dele, nós dividimos, na verdade, a obra redentora de Cristo na sua morte e também na sua vida. Na sua vida, Cristo não operou de balde. Ele não simplesmente curou pessoas, fez o máximo de bem possível até morrer e aí foi a obra de redenção. Não. A obra de Jesus ela já começa em sua vida uma vez que ele, sendo homem, nos representa diante do Pai pela sua obediência. Isso é chamado, queridos, de uma obediência representativa. Jesus ele é plenamente homem e ele cumpre plenamente a lei. De uma maneira que eu consigo, e você consegue, meu irmão, uma vez que você crê, receber os méritos de Jesus que é plenamente homem. Não seria legítimo, digamos assim, se simplesmente, puramente, unicamente, Deus cumprisse toda a lei. Porque Deus pode cumprir toda a lei, mas Deus faz com que Jesus, plenamente homem, seja o cumpridor dessa lei e nos represente de maneira fiel. E um segundo ponto, amados, falamos sobre sua vida e agora sim sobre a sua morte. O homem pecou e é necessário que o homem pague. O salário do pecado é a morte. O Romanos 6 fala sobre isso. E eu não digo com isso, amados, que Jesus pecou de maneira nenhuma, mas que a morte de Jesus, sendo plenamente homem, é completamente capaz e eficaz em nos substituir em morte. Em uma morte substitutiva. Uma morte que animais, bodes e cabritos não podem saciar, mas somente alguém que é plenamente homem. E por fim, queridos, o terceiro motivo é justamente a mediação do nosso Senhor Jesus. Aquilo que a gente começou falando. Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, Paulo fala isso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ele faz essa ênfase. Por que será, né? Existe motivo para isso. Tudo na Bíblia existe motivo, na verdade. O autor de Hebreus ele vai explicar isso com bastante clareza. Ele vai dizer: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer
aos que são tentados. E ainda mais diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Amém, amados? João fala na sua epístola também: filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, amados, Jesus, sendo plenamente homem, em tudo foi tentado, em tudo sofreu, mas a diferença é que ele não pecou. E o que isso significa para a gente, queridos? Qual é a importância de Jesus ser homem e qual é a importância disso na mediação? Deus é onisciente, Jesus é onisciente, ele sabe muito bem do pecado, ele sabe da fraqueza do homem. O próprio salmista diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas uma vez que Jesus se torna homem, ele não somente sabe da aflição e da tentação que nós passamos, mas ele experimenta isso. Não que ele não conhecesse antes, mas agora ele é repleto de ainda mais autoridade, porque ele sofrendo tudo, sendo tentado em tudo, pode nos socorrer quando nós sofremos e quando nós somos tentados. É como se, quando nós estivéssemos passando por tentação, passando por uma provação, uma dificuldade, e caíssemos, Jesus, Filho de Deus, chegasse para o Deus Pai e dissesse: espera, Senhor, lembra-te de quando eu fui tentado, mas resisti. Lembra-te quando eu passei por tentação, mas fui vitorioso. Impute, Senhor, o meu mérito na vida do seu Filho, que está em mim. Como se fosse isso. A vitória que Cristo teve como homem sobre a tentação é aquela que nos justifica. É aquela que nos faz nos apresentar como justos diante de Deus. E nos faz ter a garantia também que Deus verdadeiramente conhece a nossa aflição, conhece a nossa tentação e pode, sim, nos socorrer. Amém, amados? É por isso que Paulo dá essa ênfase. Há um só mediador entre Deus e os homens. Ele é o único mediador, por quê? Porque ninguém mais sofreu, ninguém mais foi tão tentado quanto o próprio Cristo. Uma vez que eu tento outro método de mediação, o que eu estou considerando do sofrimento de Cristo? Estou dizendo que existe um melhor mediador do que o próprio Cristo? Estou dizendo que alguém sofreu mais, foi mais tentado do que o próprio Cristo e pode me ajudar mais do que o próprio Cristo? Não. Jesus, ele se fez homem justamente por isso, plenamente homem, para que em tudo sofresse, em tudo padecesse e pudesse nos socorrer. Esse é o nosso advogado que fielmente nos representa diante de Deus para a nossa justificação. Amém, amados? Mas como é que a gente tem essa certeza, né? Porque se Jesus é plenamente homem, o que impede qualquer outro homem fazer o que Jesus fez? Se Jesus é plenamente homem, por que eu não posso ter outros mediadores? É simples. A própria Bíblia, na verdade, ela fala sobre isso. Como é que eu tenho essa garantia? Se nenhum deles, homens, de modo algum pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Então só tem uma maneira, queridos, de obter o resgate da alma de alguém que é caríssimo: ter recursos infinitos, porque os recursos se esgotariam antes. Mas como que Jesus tem recursos infinitos, recursos eternos? A irmã Tânia abriu da melhor maneira que poderia ter aberto o culto de hoje. Não foi combinado, tá, gente? O Espírito Santo é maravilhoso. Uma vez que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Deus encarnado. E Marcos apresenta isso, esse paralelo entre a humanidade e a divindade de Cristo, nesse trecho aqui,
onde Jesus anteriormente dorme por necessidade física, ele prossegue falando o seguinte em Marcos 4,39. Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, grande alegria. Jesus ele é apresentado aqui como alguém que tem controle e poder sobre as próprias forças da natureza. Um poder jamais visto antes, pelo poder da sua voz. E a gente pode fazer um paralelo muito bacana, amados, com o Salmo 107, que fala sobre viajantes, sobre o cuidado do Senhor com aqueles que viajam, com aqueles que navegam. E o salmista diz, então, sobre os viajantes, sobre os marinheiros em específico, então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas, então alegram-se com a bonança, e assim os leva para o porto desejado. Amém, amados? Nota que paralelo perfeito, que aposto que Marcos nem percebeu quando fez, mas o Espírito Santo, inspirando o escritor, colocou esse easter egg aqui para a gente descobrir que existe um paralelo entre clamar ao Senhor, então clamam ao Senhor na sua tribulação, aqui eles também, Senhor, Senhor, não te dá que pereçamos? Existe um clamar ao Senhor, existe um acalmar das ondas, e existe depois uma grande bonança. É o mesmo termo, então se alegram com a bonança. E aqui, o vento se aquietou e houve grande bonança. No Salmo, amados, quem acalma as ondas é o grande eu sou, o Altíssimo Deus. Aqui no Novo Testamento, esse Deus é revelado na pessoa do Filho, onde com a sua voz poderosa acalma as ondas da mesma maneira e há grande bonança. Amém, amados? E Jesus faz isso pelo seu próprio poder. Jesus faz isso com a sua própria autoridade. É maravilhoso. A Bíblia toda testifica, amados, que Jesus tem esse poder porque ele é justamente divino. Ele é Deus na pessoa do Filho. Existem textos como João 1, que a gente leu, Colossenses 1, leiam na sua casa, Colossenses 1, Filipenses 2, Hebreus 1, todos esses mostram como Jesus é maior do que os anjos, como Jesus existiu eternamente, como Jesus há de dividir a sua glória com o próprio Deus Pai. Só pode haver um que tem todas essas características, que é o próprio Deus. E na verdade, Jesus ele é verdadeiramente Deus, porque só Deus poderia aguentar uma ira eterna que era reservada para nós no nosso tempo de desobediência. Amados, no Calvário, quando Jesus está dando os seus últimos brados de dor e angústia em sua humanidade, toda a ira que era reservada para nós, toda a ira eterna, que nós sabemos onde foi despejada de uma vez só no próprio Cristo. Ele sofreu de uma maneira que nós não podemos nem compreender, uma ira eterna de um povo santo que ele iria erguer posteriormente. Homem nenhum pode aguentar tal ira, ao ponto de poder substituir cada um de nós. Tinha que ser o próprio Deus. O profeta Jonas mesmo falou isso. Do Senhor vem a salvação. E nós temos a garantia, amados, que Jesus sendo Deus, ele completamente e cabalmente cumpriu toda a lei, para que em vida nos representasse e em morte nos substituísse. E amados, é maravilhoso. O Senhor, nessa natureza que é tanto homem quanto Deus, que não se mistura, mas também não se separa, é maravilhoso. E, amados, nesse trecho que nós estamos lendo de Jesus acalmando a tempestade, ele não simplesmente expõe e explica quem Deus é, não simplesmente explica as duas facetas da natureza de Deus, da natureza de Cristo, em que ele é tanto Deus quanto homem, mas ele termina, como o nosso bom mestre sempre faz, com uma provocação ao final. No versículo 40, ele diz: Disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Era para eu ter parado no 40. Jesus, ele indaga, por que sois tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Essa palavra, amados, do tímidos, do grego deilos,
acontece 3 vezes na Escritura. Uma aqui, outra em Lucas, no trecho onde ele explica esse mesmo episódio. Lucas também fala sobre Jesus acalmar a tempestade e cita, por que sois tão deilos? E é uma última vez esse termo aparece na Escritura, que é lá em Apocalipse, que diz: mas quanto aos tímidos, deilos, e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amados, Apocalipse 21, 8. E eu pergunto, por que Jesus foi tão radical? Os discípulos eles sentiram temor diante das ondas, diante da travessia ali turbulenta, e Jesus equipara-os a toda essa lista. Ele usa um trecho que é equivalente com o fornicário, feiticeiro, mentiroso. Por que Jesus foi tão radical? Na verdade, amados, antes desse episódio, os discípulos eles já tinham testemunhado muita coisa. Para listar, Jesus expulsou um demônio do surdo-mudo, ressuscitou o filho da viúva de Naim, curou o servo do centurião, curou multidões 2 vezes, curou um homem com a mão mirrada, curou o homem no poço de Betesda, curou um paralítico de nascença, curou o leproso, fez a pesca milagrosa e, no início, transformou a água em vinho. E ainda mais, o Senhor havia dito, no versículo 35 que a gente leu, o próprio Senhor disse, passemos para outra banda. No caso, atravessar o lago de Genezaré. Essa frase de Jesus, passemos para outra banda, não foi suficiente para que os discípulos crescem. Mesmo depois deles terem visto tantas evidências do poder e da autoridade, do controle que Jesus tinha sobre todas as coisas. E a gente pode comparar, amados, com a fé que esse centurião que eu citei antes de Cafarnaum tinha. Que esse centurião simplesmente falou, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a esse vai e ele vai. A outro vem, ele vem. É o meu criado, faz isso e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse centurião, amados, ele sabia o que era autoridade. E viu em Cristo exatamente essa autoridade. Ele sabia que Cristo podia dizer, cala-te, e a tempestade ia acabar. E ele sabia que Cristo podia dizer, volta para casa, que o teu servo está curado. E assim ele fez. Ele agiu em fé. Nós, queridos, temos toda a Escritura. Temos 66 livros. O meu tem mais ou menos 950 páginas. Temos testemunhos, milhares de testemunhos aqui contidos, infalíveis, que diversas vezes nos provam a existência de Deus e também a sua fidelidade, a sua bondade, a sua infalibilidade. E eu trago esse questionamento de Jesus aqui para nós. Quando Jesus fala, nós cremos? Mesmo tendo todas as evidências que Jesus é fiel? Vamos fazer um teste. Fazer 4 testes. Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós cremos nisso? Jesus diz, qualquer um que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Nós cremos nisso? Jesus falou. Por fim, ele adverte, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Nós cremos nisso? Ou nós descartamos essas coisinhas que Jesus falou e talvez não outras? Para finalizar esse teste, Jesus disse também que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê no Filho não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós cremos, amados, no Filho de Deus e na sua suficiência para a remissão dos nossos pecados. Nós cremos que ele pode nos representar diante do Pai, que ele morreu uma única vez no nosso lugar. E eu pergunto, se Cristo estivesse aqui,
nesse lugar, ele se maravilharia com a nossa fé? Ou ele nos chamaria de tímidos e covardes, que não creem nas suas palavras? Vou deixar um tempinho para os irmãos pensar, para eu tomar uma água. Amados, crer não se restringe somente ao conceito. Expliquei e falei para os irmãos. Jesus é homem por causa disso, disso, daquilo. Jesus é Deus por causa disso, disso, daquilo. E eu posso saber disso, posso dizer que creio nisso, mas não viver em conformidade com quem crê nisso. A galeria dos heróis da fé, amados, em Hebreus 11, ele não nos dá uma lista de pessoas que sabem que Deus é fiel. Ele nos dá uma lista de pessoas que viveram com a confiança no Deus que é fiel. Abraão, ele de fato peregrinou numa terra que lhe seria dada por toda a sua vida. E não simplesmente acreditou nisso. Ele acreditou e viveu como quem acredita. Por isso, queridos, que tudo isso que eu trouxe para os irmãos tem que ter um impacto na nossa vida cristã. Tem que fazer diferença na nossa vida cristã. Primeiramente, o fato que Jesus é homem. Verdadeiramente ele sofreu. Verdadeiramente ele passou por toda a aflição. E ele ofereceu ao Pai um sacrifício verdadeiramente eficaz e capaz de nos livrar da ira vindoura. Isso ele fez no nosso lugar. Como homem, ele cumpriu toda a lei de maneira legítima e pode acreditar esse mérito a nós. Além disso, queridos, sendo homem, Jesus ele nos dá um perfeito modelo para se seguir. Ele nos dá um alvo palpável para a gente correr atrás de ser como Jesus. Porque Jesus foi plenamente homem e nós somos homens e mulheres. Deus nos chama não para sermos Deus, mas para sermos homens santos, homens perfeitos. E se eu não creio que Jesus veio em carne, primeiro que eu lanço fora tudo isso. Toda a representação de Deus não é mais legítima. A morte dele vira algo estranho. Jesus se torna uma pessoa distante. A salvação se torna uma coisa esotérica, uma coisa misteriosa, que fica só na esfera do que é Deus, do que é espiritual. E além disso, se eu não creio que Jesus veio em carne, o próprio João, apóstolo, diz nas suas cartas, todo que confessa que Jesus não veio em carne é enganador. E o próprio anticristo. Segundamente, amados, Jesus é Deus. Isso impacta na minha vida de uma maneira que eu devo sim lhe dar devoção e adoração. Hoje nós cantamos, posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Ao Deus encarnado, que é eterno e que vale muito mais do que nós podemos medir e pensar aqui em terra. O fato de Jesus ser Deus, amados, e se fazer criação, nos mostra tanto o tamanho do amor de Deus nessa obra redentora. De não somente criar um ser e manda matar. Não, o próprio Deus se faz carne. Isso é a maior revelação do seu amor. E além disso, nos mostra o valor do sangue do Cordeiro, o valor do sangue de Cristo, que não é qualquer sangue ou qualquer pessoa que morreu por nós, mas o próprio Criador que se fez criação. Pedro vai falar isso na sua primeira epístola, dizendo que não foi por coisas corruptíveis como ouro ou prata que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue do Cordeiro imaculado, no Cordeiro que não peca. Por que não peca se nós pecamos? Porque ele é Deus. Se eu não creio que Jesus é Deus, amados, a morte dele é um mero martírio. Ele é como Paulo, ele é como Estevão, ele morreu por uma boa causa e deixou um exemplo para nós. Mas se ele é verdadeiramente Deus, essa obra ela tem um preço suficiente para pagar a remissão de uma alma que requer recursos infinitos para que ocorra. Por fim, queridos, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é um sumo sacerdote que é completamente capaz de se compadecer de nós. Ele verdadeiramente compreende. Eu não sei se os irmãos já ficaram sem jeito de se comparecer diante de Deus, depois de ter falhado, depois de ter pecado. Nós falhamos e
trava o relacionamento entre nós e o Senhor. Mas o que nós esquecemos às vezes, queridos, é que Jesus, por ser plenamente homem, por ser esse mediador, ele compreende perfeitamente as nossas dificuldades. Aquele versículo, principalmente de Hebreus 2:18, ele mora no meu coração. Que Jesus em tudo, sendo em tudo tentado, padeceu, pode socorrer aqueles que são tentados. Ele sentiu toda a tentação. E ele pode receber os títulos que nós cantamos hoje. Tu és Jesus, amigo verdadeiro. Tu és o cajado que traz direção. És o companheiro. Ele é alguém que está ao lado. Jesus, ele nos acompanha porque ele conhece, ele compreende a nossa aflição e ele tem total poder e total capacidade, experiência para nos ajudar. Isso é maravilhoso, amados. Isso traz Jesus para perto. Isso, a maneira que Jesus se identifica com a criação nos dá verdadeiramente um melhor amigo que nós poderíamos pedir. E se eu não creio que Jesus é mediador e capaz, a quem mais que eu vou recorrer para a minha salvação? Eu não consigo me salvar. Os meus recursos se esgotariam antes. Mas o próprio Cristo faz isso por mim e estende a sua mão para me socorrer. Então, queridos, o Senhor é maravilhoso. Eu trouxe essa contemplação, queridos, para que nós pudéssemos melhor compreender a pessoa do nosso Senhor. Porque conhecer a pessoa do nosso Senhor determina a maneira que nós nos relacionamos com Ele. Saber que esse advogado, fiel, em tudo foi tentado, nos representa fielmente. E morreu uma vez no lugar que eu deveria estar, que é naquela cruz. Esse Filho eterno nos provoca a crermos, acreditarmos nas suas palavras, a entendermos quem Ele é. E Ele suficientemente já nos provou da sua fidelidade e nos convida hoje, creia no Filho de Deus. Creia que Ele é suficiente para justificação, para santificação do seu povo, para sustentar o seu povo, e Ele é a única esperança para a nossa vida e para a nossa morte. Então, amados, quero especificamente para você, não estou olhando, que ainda não entregou sua vida a Cristo, que ainda não aceitou o Senhor como seu Salvador verdadeiramente. Você que ainda talvez não conheça que havia uma ira de Deus, um débito nosso com Deus, que resultaria em uma eternidade. Naquela lista que nós falamos, que resulta em fogo e enxofre, que é a segunda morte, havia um débito e havia uma ira reservada a nós. Mas esse Cordeiro Santo, imaculado, esse Deus, esse homem, que não pecou, morreu no nosso lugar e nos deu a alegria que estava reservada a Ele, ao Deus eterno e infinito, santo e impecável, que possui uma alegria infinita. A alegria que estava reservada para Ele é imputada a nós, uma vez que nós cremos no Filho de Deus, na sua obra redentora. A ira que estava em nós é imputada em Cristo. Naquele momento, no Gólgota, na cruz, o sofrimento que nós deveríamos passar é imputado em Cristo. E a alegria de Cristo, do Deus vivo, é transferida a nós, uma vez que eu creio na palavra do nosso Senhor Jesus, uma vez que eu creio que eu deposito a minha vida, que eu deposito esse débito que eu tenho com Deus aos pés da cruz e digo, Senhor, toma a minha vida, não somente como Salvador, mas sim como Senhor. Conduz meus passos e me leva a uma verdadeira salvação, a regeneração do meu ser, para que eu seja conforme Tu queres. Amados, peço que os irmãos levantem. Nós vamos orar para encerrarmos. Se você, amado, deseja entregar sua vida a Cristo nessa noite, coloque a mão no seu coração e faça a seguinte oração. Esteja em concordância com a seguinte oração que eu farei hoje. Amado Senhor, amado Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Querido Deus, eu sou pecador. Querido Deus, Tu és santo, Tu és altíssimo demais para que nós possamos alcançar. E nós não conseguimos ser santos por conta própria, Deus.
mas pela tua graça e pelo teu infinito amor, tu entregaste o teu único filho. O teu filho, o Criador, se fez carne e morreu para que eu não precisasse morrer. Ele cumpriu tudo de uma maneira que eu nunca poderia. E hoje, nessa noite, eu quero colocar, Senhor, nas tuas mãos a minha vida. Quero colocar esse débito que eu tenho contigo aos pés da cruz, para que quando tu olhares para mim, tu vejas o teu filho que tudo foi reto, que em tudo foi santo e que ao fim morreu injustamente, para que eu obtivesse justiça diante de ti. Amado Senhor, eu não quero mais viver conforme eu vivia antes. Eu quero levar a vida que Cristo levou. Quero viver em santidade, quero viver conforme os teus caminhos, conforme a tua vontade. Então me toma nas tuas mãos, Senhor. Toma o meu coração, me faz novamente, me cria novamente para que eu seja criatura sua, Senhor. Para que eu seja eleito seu, Senhor, e viva para ti. E ao fim de tudo isso, do findar de todas as coisas, eu possa te ver em glória e dizer, valeu a pena seguir ao Senhor. Valeu a pena render tudo ao Senhor, porque hoje estou em glória diante do Pai, diante do Filho, diante do Espírito Santo, em toda a alegria que era de Cristo, que foi posta em mim. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Deus, porque tudo isso vem de ti, tudo isso é graça tua. O envio do teu Filho foi puro amor, foi pura graça, e nós aceitamos, Senhor, essa graça. No nome santo de Jesus. Amém.